queridos alunos, sejam muito bem-vindos para mais uma dica hoje de Direito Constitucional para você que vai prestar o concurso da Polícia Penal de Alagoas. Eu trouxe hoje um tema que pode aparecer na sua prova, tendo em vista que não é muito cobrado em concursos, né, de Polícia Penal, Polícia Militar, mas achei específico desse edital da Polícia Penal de Alagoas, então pode se preparar, porque provavelmente vai ter pelo menos uma questão desse tema na sua prova. Trouxe então dicas pontuais desse tema para a gente trabalhar. Mas antes, deixa eu começar me apresentando, né? Professora Carlota, eu sou professora aqui no Monster de Direito Constitucional e Direitos Humanos. Para a sua disciplina, para o seu concurso, nós vamos trabalhar a disciplina de Direito Constitucional. Aqui eu quero que você faça um compromisso comigo, lápis e papel na mão, e anote essas dicas da aula de hoje. Eu te garanto que vai te ajudar bastante durante a sua preparação para o seu concurso público. Se você não está prestando concurso para a Polícia Penal do Estado de Alagoas, mas está estudando e no seu edital tem esse tema, não se preocupe, pode assistir essa aula, porque também vai te ajudar bastante. Vamos começar então a trabalhar sem muita demora, sem muito blá blá blá, porque aqui o tempo é precioso para o seu aprendizado. Vamos começar então trabalhando o tema Poder Judiciário. Isso mesmo. Não é um tema que a gente vê muito em editais de Polícia Penal, de Polícia Militar, mas esse aqui especificamente o examinador resolveu colocar aí na análise, né, do edital, ele resolveu colocar aí Poder Judiciário. Logo pensei, vai ter uma questão na prova. Então, Poder Judiciário é um dos poderes que formam, né, o conjunto harmônico de poderes que formam os poderes da República Federativa do Brasil, juntamente com o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Se é o seu primeiro contato com o Poder Judiciário, com essa disciplina de Poder Judiciário, eu quero que você abra a sua Constituição no artigo 92 a 126 da Constituição Federal. Do artigo 192 ao 126, nós teremos várias disposições constitucionais que vão tratar das garantias dos magistrados, e aqui percebam, juízes, a questão lá das vedações, a questão da distribuição de autonomia dentro do Poder Judiciário, a distribuição, a classificação dos órgãos que compõem o Poder Judiciário. Então, isso tudo a gente vai trabalhar aqui. E óbvio que os artigos, a grande maioria, trabalham os poderes, o Poder Judiciário de modo bem específico. Então, por exemplo, quando fala do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, traz capítulos específicos. E aqui a gente vai estudar, então, de uma forma geral, porque aqui é uma aula de dica, mas no nosso curso regular a gente trabalha todo esse tema de forma bem especificada para sua prova. Vamos começar, então, falando do Poder Judiciário. Você vai anotar aí que a previsão constitucional tem lá do artigo 92 ao artigo 126 da Constituição Federal. E aí, começa a primeira coisa. Primeiro ponto que você tem que ter em mente. Logo no início da aula, eu já comecei falando, olha, o Poder Judiciário é um dos poderes que integram a República Federativa do Brasil. E o próprio texto constitucional traz essa informação. Só que não é lá no artigo 92, e sim no artigo 2º da Constituição Federal. Então, pode anotar aí esse artigo 2º, que fala dos poderes que compõem a República Federativa do Brasil. E aí o artigo 2º fala assim, ó, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O tema da nossa dica de hoje. Então, pode aparecer o artigo 2º dessa forma na sua prova, como também pode aparecer tópicos específicos lá do artigo 92 e seguintes da Constituição, que trata do Poder Judiciário. Então, anotou aí, artigo 92. Você vai lembrar, vai grifar, o artigo 2º, perdão, você vai grifar o Poder Judiciário. E aí, coloquei aqui para vocês, olha, o Poder Judiciário, ele é independente
e autônomo, de significativa importância nas liberdades públicas. Por quê? A gente sabe que os poderes, e o próprio artigo 2º fala, olha, os poderes que compõem a União são independentes e harmônicos, ou seja, o Poder Judiciário, ele não necessita de autorização do Poder Legislativo ou do Poder Executivo para atuar, para exercer a sua função típica, que é de julgar. E por que eu trago esse tema? A gente tem visto aí, né, a guerra de poderes, poder judiciário com poder legislativo, poder judiciário com poder executivo. Isso vai cair em prova, não vai demorar. Por quê? Porque é um tema muito atual, é um tema que está em voga, em alta, nas manchetes de jornais, nas redes sociais, todo lugar, o dia inteiro é notícia do poder judiciário com poder legislativo, judiciário com poder executivo, então isso vai cair em prova. E aí quando eu falo que eles são poderes independentes e harmônicos, e o poder judiciário tem essa autonomia, é justamente a autonomia de quê? De aplicar o direito no caso concreto, de julgar. E aí já a gente vai ver quais são as funções típicas e atípicas do poder judiciário. Então, o que você vai lembrar para sua prova? Primeiro ponto, que o Poder Judiciário tem previsão no artigo 2º da Constituição Federal, que trata dos poderes da União e já deixa logo claro, são independentes e harmônicos entre si. Muito bem, o Poder Judiciário tem autonomia, é independente, sem mais problemas com relação a isso. Aí, feita essa anotação aí para o seu caderno, a gente passa então para um próximo ponto. Assim como o poder judiciário, assim como o poder, vou melhorar, assim como o poder legislativo e o poder executivo possuem funções típicas e atípicas, o poder judiciário também possui funções típicas e atípicas. Então, olha só, eu quero que você anote aí no seu caderno a função típica do poder judiciário. Qual é a função típica? Qual que é a função primordial do Poder Judiciário? Exercer a função jurisdicional. Anote isso aí. O Poder Judiciário vai exercer a função jurisdicional. E o que é essa função jurisdicional, professora? É dizer o direito no caso concreto. É aplicar a norma ao caso que está em conflito. E aí seja um conflito civil, um conflito criminal, um conflito trabalhista, o Poder Judiciário ele tem essa função. E aí a gente fala que é dizer o direito ao caso concreto. É aplicar a norma ao caso que está ali está ocorrendo a divergência. De maneira definitiva e em substituição das vontades das partes envolvidas, dirimindo os conflitos que acometem a sociedade. Então, você vai colocar aí que a função típica do Poder Judiciário é dizer o direito no caso concreto. O Poder Judiciário ele exerce essa função jurisdicional. Até aqui tudo bem, é o nosso dia a dia, é o caso concreto, é o juiz julgando processos, analisando processos, aplicando penas, dando sentenças. É isso que é a função do Poder Judiciário, a função típica. Mas, além disso, o Poder Judiciário ele vai exercer funções atípicas. E quais são as funções atípicas do Poder Judiciário? Eu tenho a função de natureza executiva administrativa. Então, quando que o Poder Judiciário atua de forma atípica na sua função executiva? Quando ele materializa atos administrativos comuns. Ele atua na criação de atos administrativos, na criação da manifestação de vontade da administração pública. E qual o exemplo que eu trago aqui para vocês? Quando o Poder Judiciário abre um concurso, publica lá o edital de um concurso, ele está fazendo o quê? Ele está exercendo a função atípica executiva administrativa.
Então, quando ele abre, por exemplo, o concurso para preencher as vagas que estão lá, precisam ser preenchidas, seja para juiz, seja para auxiliar administrativo, seja lá para a estrutura do Poder Judiciário, ela está exercendo uma função administrativa. Quando o Poder Judiciário, por exemplo, abre um processo licitatório para contratar determinadas empresas para prestar serviço ou para contratar a empresa para entregar material, papel, caneta, ela está exercendo o quê? Uma função administrativa. Então, é uma função atípica. E a função legislativa? A função legislativa do Poder Judiciário, ela é manifestada pela elaboração de atos cuja natureza é materialmente legislativa. Então, por exemplo, quando o Poder Judiciário, ele cria o seu regimento interno, ele está exercendo uma função legislativa atípica, uma função atípica do Poder Judiciário. Porque a função de criar leis é do Poder Legislativo. No momento da criação, da elaboração dos regimentos internos do próprio tribunal, dos tribunais, o Poder Judiciário, então, ali está atuando de forma atípica. E aí, eu trouxe aqui o exemplo para vocês, lá do artigo 96, inciso 1, a linha A da Constituição Federal. Anote aí, depois dê uma lida para sua prova, para você conseguir entender aí a função atípica legislativa do Poder Judiciário. Então, já falei, olha, Poder Judiciário, assim como os outros poderes, tem autonomia e independência. Na função atípica, ele vai exercer a sua atividade jurisdicional, vai aplicar o direito no caso concreto. E a função atípica? A função atípica pode ser via administrativa, quando ele cria ali seus atos administrativos, a criação de concursos públicos, a criação de processos licitatórios para contratação de serviço, ou legislativa, função atípica legislativa, que é quando o Poder Judiciário edita atos normativos para si, que é o caso, por exemplo, dos atos normativos, dos regimentos internos dos tribunais. Então, esse é o primeiro ponto, primeira dica aí para você conseguir visualizar isso na prática. Muito bem. Então, falamos, primeira dica, falei da função lá do artigo 2º. Próxima dica dessa função típica e atípica do Poder Judiciário. Agora a gente trata de um outro ponto ainda dentro do Poder Judiciário. Os órgãos que compõem o Poder Judiciário. Aqui eu quero muita atenção, tá? Esse artigo tem pegadinha e eu vou te mostrar onde tem uma pegadinha. Isso é clássico de prova, então já coloque aí uma atenção, porque pode ser que seu examinador te cobre isso, aí você vai acertar a questão. Depois você vai mandar mensagem falando, professor, assisti a sua aula, falou aquilo e acertei a questão. Então, os órgãos do Poder Judiciário. Quais são os órgãos? Quero que você abra aí o artigo 92, ele inaugura, então, a atribuição do Poder Judiciário. E aí o artigo 92 fala assim, olha, são órgãos do Poder Judiciário. São órgãos do Poder Judiciário. Exerce uma função administrativa desconcentrada. Quem são? Primeiro, Supremo Tribunal Federal. O STF, então, é o órgão de cúpula do Poder Judiciário. Depois, item 1.A, Conselho Nacional de Justiça, o chamado CNJ, que a gente sempre vê aí nos noticiários, lê nos jornais, falando do CNJ. O CNJ analisou, CNJ é o Conselho Nacional de Justiça. E o Conselho Nacional de Justiça foi acrescentado, foi acrescido no texto constitucional, no artigo 92, em 2004, pela Emenda Constitucional 45. Então, essa é a primeira dica com relação aos órgãos do Poder Judiciário. E já a gente trabalha aqui o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Mas aqui eu quero muita atenção, porque eu já vi questões de prova perguntando qual foi a emenda constitucional que introduziu o Conselho Nacional de Justiça como órgão do Poder Judiciário. E aí o aluno fica desesperado, porque ele sabe que o CNJ é órgão do Poder Judiciário, mas não sabe qual foi a emenda.
foi a emenda constitucional número 45 de 2004. Essa emenda é uma emenda muito famosa. Ela alterou diversos dispositivos do texto constitucional e uma dessas foi aí acrescentar no artigo 92 o Conselho Nacional de Justiça. Então, a gente já viu o Supremo Tribunal Federal, o CNJ. Já a gente trabalha o CNJ e eu trago informações para vocês. Então, STF, CNJ, o próximo Superior Tribunal de Justiça, chamado STJ. Então, para você que é meu aluno, provavelmente você vai me ver várias vezes na aula, seja de direito constitucional, seja de direitos humanos, falando, olha, tenho aqui um informativo do STJ, do STF. Então, eu tenho um informativo do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Tome muito cuidado aqui, pessoal. As provas colocam que o Superior Tribunal de Justiça tira, o superior e coloca Supremo Tribunal de Justiça. Não existe Supremo Tribunal de Justiça. É o Superior Tribunal de Justiça. Supremo é só o STF, o Supremo Tribunal Federal. Então, STJ aí, cuidado com essa questão aqui do superior, tá? Eles vão colocar Supremo. Depois, eu tenho o Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho, ele foi acrescentado na Emenda Constitucional 92 de 2016. Até então, o Superior Tribunal do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho, até a professora está ficando doida aqui, não era considerado órgão do Poder Judiciário, né? A Justiça do Trabalho é uma justiça especializada. E aí, em 2006, com a Emenda Constitucional 92, foi acrescido aí no item 2.A, o Tribunal Superior do Trabalho. Depois eu tenho os tribunais regionais federais e juízes federais, como órgão que compõe o Poder Judiciário. Os tribunais e juízes do trabalho, os tribunais e juízes eleitorais, os tribunais e juízes militares e os tribunais e juízes dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Então, aqui eu tenho o quê? 7 órgãos que compõem o Poder Judiciário. Você precisa saber disso? Precisa. Principalmente com relação à emenda constitucional que colocou no artigo 92, introduziu no artigo 92 o Conselho Nacional de Justiça, tá? E a emenda constitucional que também introduziu o Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho geralmente é mais cobrado para as carreiras de direito que trabalham, né? Carreiras trabalhistas. Então, mas a gente nunca sabe o que vem por aí nas provas, então anote essa dica aí. Com relação ao Poder Judiciário, essa emenda que introduziu aí o Tribunal Superior do Trabalho. Então, temos aqui 7 órgãos que compõem o Poder Judiciário. Anota esses daí. Aqui eu quero observações no seu caderno. Presta bastante atenção nessas observações. Pausa a aula aí, se você está assistindo, pausa a aula, anota essas informações para você ter um caderno com várias dicas bacanas. Primeiro ponto, o Poder Judiciário vai exercer as atribuições jurisdicionais através dos órgãos mencionados no artigo 92. E aí a gente já viu, STF, SNJ, STJ, TST, TRF, TJ, TJ eleitoral, TJ militar e tribunais juízes do Estado. Muito bem. Só que aqui eu tenho uma exceção com relação ao CNJ. Pode anotar isso em letras gigantes. É uma dica. O CNJ, apesar de constar aí dentro do artigo 92 como órgão do Poder Judiciário, e aí a gente viu que o Poder Judiciário são órgãos que vão exercer a função jurisdicional. O Conselho Nacional de Justiça, pessoal, ele vai se limitar a cumprir tarefas de caráter apenas administrativo, tá? Não possui função jurisdicional. Então, o CNJ não tem função jurisdicional. Isso é pegadinha de prova. Por quê?
Porque o CNJ está inserido dentro do artigo 92. E o artigo 92 fala, são órgãos do Poder Judiciário. Nós vimos que o Poder Judiciário exerce a sua função típica jurisdicional, julgar o caso concreto, aplicar a norma ao caso concreto. Só que o CNJ, por mais que ele esteja inserido dentro do artigo 92, ele não possui função jurisdicional. O CNJ não julga caso, o CNJ analisa demandas administrativas. Clássica pegadinha de prova. Então pode anotar isso aí no seu caderno. A gente trabalha melhor o CNJ daqui a pouco, mas é a primeira observação que eu quero que você lembre para a sua prova. Além disso, o STF, Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores e o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, tem sede na capital federal. Então, lá em Brasília fica o STF, os tribunais superiores e o CNJ. Inclusive, prédios maravilhosos, tive a honra de conhecer enquanto estava no período da faculdade, fui a Brasília, conheci, parece que você está em outro mundo. Então, a sede é lá em Brasília, a sede desses órgãos é lá em Brasília. O STF e os tribunais superiores exercem jurisdição em todo o território nacional. Então, por mais que o STF, os tribunais superiores, o CNJ tenham sede lá em Brasília, mas eles exercem aí essa função territorial, essa jurisdição territorial em todo o território nacional. Sem problemas, tá? E aqui um detalhe muito importante que vários alunos confundem com relação ao Poder Judiciário nos municípios. Os municípios, pessoal, não possuem jurisdição própria, tá? Apesar de existir prestação jurisdicional em suas localidades através das comarcas, os municípios não têm poder judiciário. Isso é típico de prova e às vezes eu recebo, comentários de alunos, professor, como assim? Aqui na minha cidade tem o fórum, aqui é sede de comarca. O fórum não pertence ao município, e sim ao Estado. Então, a jurisdição é o Tribunal de Justiça do Estado X ou Y. Então, pegadinha de prova vai colocar que o município, o poder judiciário do município, o município não tem poder judiciário. Ponto. Coloque isso aí no seu caderno para você lembrar na hora da sua prova. Então, a gente viu que o CNJ, ele possui um caráter administrativo e não jurisdicional e que os municípios não têm jurisdição de tribunais, de órgãos do Poder Judiciário. As comarcas, os fóruns pertencem ao Tribunal de Justiça. Uma próxima dica, uma próxima aula que a gente for estudar a estrutura, órgão por órgão do Poder Judiciário, eu vou mostrar para vocês essa estrutura do regimento interno dos tribunais. Muito bem. Então, feitas tais considerações aqui, vamos passar para um outro ponto que eu sintetizei num quadro aqui para vocês. Isso aqui, gente, cai tanto em prova, quando é cobrado Poder Judiciário, que vocês não têm ideia, que é o número de membros que compõem o Poder Judiciário. O número de membros que compõem ali a estrutura do órgão do Poder Judiciário. Então, cada artigo vai falar, olha, o Supremo Tribunal Federal, composto por tantos ministros, o Superior Tribunal de Justiça, composto por tantos ministros. Aqui eu puxei tudo e coloquei num quadro para vocês. Então, isso cai em prova. Então, você vai ter que lembrar. Olha só, o Supremo Tribunal Federal, ele é composto por 11 ministros. 11 ministros. E outra dica, sempre são números ímpares. Por quê? Porque não pode haver empate na questão de votação, na análise de processo não pode haver empate se for votar um recurso, enfim. Então, sempre um tem que ter o voto de Minerva, aquele voto que vai decidir se caso empate. Então, sempre vai ser números ímpares, lembra disso. Então, o STF tem quantos ministros? 11. 11 ministros. O Conselho Nacional de Justiça, presta atenção, o Conselho Nacional de Justiça tem 15 conselheiros, não são ministros, tá? Quem integra o CNJ são conselheiros e são 15 conselheiros que vão exercer a função administrativa.
Superior Tribunal de Justiça, composto por no mínimo 33 ministros. 33 ministros integram o STJ. Tribunais regionais federais são compostos por no mínimo 7 juízes federais. E aí os juízes federais que compõem, né, os tribunais regionais federais são chamados desembargadores federais. São juízes que exercem aí essa função jurisdicional como desembargador. Além disso, Tribunal Superior do Trabalho, 27 ministros compõem o TST, Tribunal Superior do Trabalho. Tribunais Regionais do Trabalho são compostos por 7 juízes, também conhecidos como desembargadores do trabalho. São lá, exercem a função na Justiça do Trabalho. Tribunal Superior Eleitoral, 7 ministros. E geralmente, os ministros que compõem o Supremo Tribunal compõem aqui o Tribunal Superior Eleitoral, tá? Geralmente, há essa composição do TSE. Tribunais Regionais Eleitorais, compostos por 7 juízes, e Superior Tribunal Militar, composto por 15 ministros. Então, vamos lembrar aqui, se cair na sua prova perguntando quantos ministros compõem o STF, você vai lembrar que são 11. Se perguntar quantos conselheiros integram o Conselho Nacional de Justiça, você vai lembrar que são 15. E Superior Tribunal de Justiça, 33. E o Tribunal Regional Federal, 7 juízes conhecidos como desembargadores federais. Tribunal Superior do Trabalho, 27 ministros. Tribunais Regionais do Trabalho, 7 juízes, são ali os desembargadores do trabalho. Tribunal Superior Eleitoral, 7 ministros. E Tribunais Regionais Eleitorais, 7 juízes. E Superior Tribunal Militar, compostos por 15 ministros. Isso aqui, gente, não tem como, você vai ter que lembrar. Então, a dica é, faz um print dessa tela, ou faz um quadrinho desse, coloca num lugar bem fácil que você vê todo dia e você vai memorizar. Porque isso cai em prova, tá? Quando cobram o Poder Judiciário, é típica questão de prova cobrar aí a estrutura dos órgãos que compõem o Poder Judiciário com relação ao número de integrantes do Poder Judiciário, tá? Muito bem, você vai lembrar disso aí, você vai lembrar de fazer um quadrinho bem bacana pra você lembrar. Dica valiosa da professora. Bom, agora aqui, pessoal, também cai em prova, que é o padrão, né? As idades que se dão para o ingresso nas carreiras dos tribunais, né, que compõem aí os órgãos do Poder Judiciário. Então, olha só, para que determinada pessoa seja indicada para integrar alguns dos cargos dos órgãos do Poder Judiciário, deverá observar certos limites etários, ou seja, idades, né, máximas. É o chamado padrão de idade de ingresso. E aqui, pessoal, olha só, tem alguns cargos que são por indicação política. Por exemplo, os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles são indicações de quem? Do presidente da República. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça são indicação do presidente, certo? Quando é desembargador, não. O desembargador é a indicação né, do presidente do tribunal, porém, o que acontece? Ele precisa ser aprovado em concurso público. Então, tem alguns cargos que precisam aí dessa necessidade de ingresso através de concurso público, outros através de nomeação, mas deve respeitar o limite de idade. Então, os integrantes do STF, STJ e do TST, Tribunal Superior do Trabalho, deverão ter idade mínima de 35 anos e idade máxima de 65. Então, idade para ingressar no STF, STJ e Tribunal Superior do Trabalho, 35 anos. Os integrantes do TRF e TRT deverão ter idade de 30 anos e idade mínima de 30 e idade máxima de 65. E os ministros que vão exercer no Tribunal Militar deverão ter idade de 35 anos
e não se exige critério etário para a composição do Conselho Nacional de Justiça. Então, para ingressar no Conselho Nacional de Justiça, não se exige uma idade mínima e nem uma idade máxima. Então, isso aí é uma grande novidade da Emenda Constitucional 61 de 2009, que trouxe essa alteração aí. Então, não precisa ter idade para o CNJ, tá? Então, esses são os pontos, essas são as idades. Essas idades estão previstas nos artigos. Então, o que eu fiz? Para te ajudar a solucionar o problema, né? Você não ficar aí indo num artigo e no outro, eu trouxe aqui essas idades para vocês relembrarem, tá? Muito bem, vamos lá. Outro ponto importante que você tem que ter em mente é que os integrantes do Poder Judiciário, dos órgãos que compõem o Poder Judiciário, eles possuem as chamadas garantias funcionais. Então, por exemplo, quando um juiz começa a integrar a carreira do Poder Judiciário, seja ele em qual instância for, ele vai ter garantias. E aí eu tenho aqui duas espécies de garantia. Eu tenho a garantia chamada independência e a garantia da imparcialidade. Então, olha só, as garantias funcionais vão permitir aos juízes o cumprimento de suas atribuições constitucionais e legais. Então, são garantias aí para que os juízes exerçam as suas atividades, aplique o direito no caso concreto, exerça lá a sua função típica e a sua função atípica, com a necessária imparcialidade e com a liberdade diante de eventuais ingerências internas. Então, quando o juiz ele toma as suas decisões, quando ele atua em determinadas demandas, é porque eles possuem independência, garantia de independência. Eles são independentes, eles são imparciais. O juiz não tem que julgar de acordo com a vontade, por exemplo, do Ministério Público, órgão de acusação, né? Órgão ali auxiliar da Justiça. Não! O juiz é imparcial para decidir da forma que ele quiser, de acordo com a lei. Então, essas são as duas garantias. E essas duas garantias têm previsão em lei. Então, olha só, deixa eu só apagar aqui. Você vai anotar, então, garantias do Poder Judiciário, garantias da independência e garantias da imparcialidade. O artigo 95, anota esse artigo aí, ele cai em prova e ele vai falar dessas garantias. E, ao mesmo tempo, ele vai falar lá no parágrafo único das vedações. Vamos estudar as garantias primeiro, depois a gente vê quais são as vedações que as pessoas que integram o Poder Judiciário não podem jamais exercer, jamais fazer. Então, olha só, artigo 95. Os juízes gozam das seguintes garantias. Quais são as garantias aí que os membros do Poder Judiciário, né, têm? Primeiro deles, a chamada vitalicidade. Então, são três garantias: vitalicidade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios. Vamos ver uma por uma, não se preocupe, vamos entender o que é isso aqui, senão precisa ficar apavorado. Então, olha só, os juízes gozam das seguintes garantias. Primeira garantia, vitalicidade. O que é essa garantia da vitalicidade? O artigo 95, inciso 1º, fala que no primeiro grau só será adquirida após 2 anos do exercício, dependendo a perda do cargo nesse período de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado e nos demais casos de sentença judicial transitada e julgado. Esta vitalicidade é a garantia que os integrantes do Poder Judiciário, que os juízes possuem, de ter ali o seu cargo depois de completado 2 anos de efetivo exercício. É como se fosse, pessoal, a estabilidade, né? Para o servidor público, nós temos aí a estabilidade no serviço público. Para a magistratura, para os órgãos que compõem o Poder Judiciário, é chamado de inamovibilidade. E essa inamovibilidade, ela é adquirida após 2 anos de exercício, tá? 2 anos de exercício. Cuidado aqui nesse ponto, porque o examinador vai te confundir lá com a estabilidade do servidor público, da administração pública. Vai falar que aqui são 3 anos. Não, para o juiz são 2 anos,
tá? Para os integrantes aí do tribunal são 2 anos. Então, cuidado com essa pegadinha de prova. Inamovibilidade. A inamovibilidade, inciso 2, fala, salvo por motivo de interesse público, na forma do artigo 96, inciso 8º. Inamovibilidade a gente daqui a pouco vai trabalhar direitinho, mas a inamovibilidade é o direito que os juízes possuem de não serem removidos, transferidos de comarca sem vontade própria ou se não por interesse da administração, do Poder Judiciário. Então, por exemplo, quando um juiz fala que o juiz é inamovível, ele tem ali o direito de permanecer naquela comarca. Aí você deve estar pensando, professora, mas na minha comarca, minha cidade é comarca, tem uma comarca, é sede de comarca, e o juiz fica aqui, chega um juiz, ele fica pouco tempo e vai embora. Às vezes ele é removido, né, do local por motivo de interesse público, ou então porque ele pediu. Se ele não quiser ir, tá? Se ele não tiver interesse, se ele quiser ficar ali naquela cidadezinha, ele pode ficar, porque ele tem essa garantia da inamovibilidade. Eu conheço, né, uma juíza que aqui em Minas, ela passou no concurso e o sonho dela era morar no interior. E aí ela casou, teve filhos, o sonho dela era criar os filhos no interior. E aí até hoje, ela está na comarca. Mas o que acontece? Né? Ela teve essa garantia da inamovibilidade. Por que muitas vezes os juízes ficam pouco tempo em comarcas de interior? Justamente para não criar aquele vínculo, né, entre o juiz e a sociedade, entre o juiz e as pessoas, porque cidade pequena é muito acolhedora. Então, como que o juiz, por exemplo, é amigo do Zé da esquina, e aí o Zé da esquina tem uma demanda e o juiz vai julgar? Cadê a imparcialidade? Então, às vezes, os próprios juízes pedem essa troca, justamente para evitar aí essa criação de vínculo, e aí eles se tornam imparciais na hora de julgar as demandas, tá? Mas eles têm aí essa garantia de inamovibilidade. Eles podem ficar por quanto tempo eles quiserem, salvo por motivo de interesse público, salvo se, por exemplo, o tribunal quiser removê-lo para outra comarca, tá? E irredutibilidade de subsídios, ressalvado o disposto no artigo 37, 10 e 11, e 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1. Irredutibilidade de subsídios é a vedação de reduzir os subsídios, e aí juiz, né, o pessoal do Poder Judiciário recebe por meio de subsídios, lá na administração pública as formas de pagamento, uma delas é subsídios, não é salário, não é remuneração, é subsídios, mas resumindo para que você consiga entender, é um salário. Então, é vedado reduzir esses vencimentos dos juízes, tá? Olha só, deixa eu apagar aqui. A vitalicidade, eu trouxe aqui para vocês. A vitalicidade é a garantia que vincula o titular ao cargo para o qual foi nomeado. E uma vez alcançado, ele torna sujeito detentor do cargo por toda a vida, tá? O que garante que ele somente irá perdê-lo em virtude de sentença judicial transitada e julgada. Então, o juiz, ele só perde aí o cargo de juiz por uma sentença judicial transitada e julgado. Agora, cuidado, eu trouxe aqui uma atenção. No primeiro grau de jurisdição, o que é o primeiro grau de jurisdição? Dentro da hierarquia do tribunal, o primeiro grau de jurisdição é o juiz. Então, o juiz aí da sua comarca, o juiz aí que julga aí os casos da sua cidade, ele está lá no primeiro grau de jurisdição. Nesse primeiro grau de jurisdição, essa vitalicidade, ou seja, essa garantia do cargo, e aqui eu falei que é a chamada estabilidade lá do serviço público, ela somente é adquirida após o magistrado, ou seja, o juiz, exercer efetivamente o cargo por 2 anos. E superar o estágio probatório. Então, o juiz também tem um estágio probatório. Só que o estágio probatório dele aqui é menor, são de 2 anos. Pegadinha de prova, o examinador vai te confundir se ele cobrar essa questão. Durante esse período, o juiz poderá perder seu cargo administrativamente por decisão da maioria absoluta dos membros do tribunal a que ele estiver vinculado. Então, a pergunta é, o juiz pode, durante o estágio probatório, o juiz pode perder
o cargo? Pode, mas é por maioria absoluta dos membros do tribunal. Agora, ele pode, depois de cumprido o estágio probatório, ele pode perder o cargo? Pode, por sentença judicial transitada em julgado. A regra é a vitalicidade, as exceções são esses dois tópicos. Por via administrativa, por maioria absoluta do tribunal, ou por sentença judicial transitada em julgado. Então, vitalicidade. Próximo, inamovibilidade. A inamovibilidade vai consistir no quê? Na prerrogativa que o magistrado possui de somente ser removido, ou seja, sair daquela comarca ou promovido por iniciativa própria, jamais de ofício. Então, por exemplo, o desembargador, o presidente do Tribunal de Justiça fala assim, olha, vou remover o juiz X daquela comarca. Pode? Não. Não, tá? Por quê? Pela essa garantia da inamovibilidade. Aí, olha só, mas tem exceção, que a gente trabalhou. A exceção é no caso de interesse público. Se houver interesse público por parte do Poder Judiciário, seja para o juiz ir para uma comarca onde já está há muitos anos sem juiz, os processos estão lá todos tumultuados, aí sim é um interesse público. E irredutibilidade de subsídio. O subsídio não pode ser reduzido, o salário do juiz não pode ser reduzido, salvo em decorrência de incidência de tributos. O que é isso? O juiz ganha X, não significa que na hora que ele for lá receber, ele vai receber aquele X lá que está previsto no edital, não. Pode ser que incida impostos, então vai descontar imposto de renda, vai descontar ali outros tributos que ele precisa pagar, igual a gente paga, porque o juiz é igual a gente. Então, a exceção é essa cobrança de tributos, essa incidência de tributos, tá? Então, quando fala assim, olha, irredutibilidade de subsídios, não pode reduzir o subsídio, a remuneração dele, mas pode incidir cobrança de tributos, tá? Então, ele vai pagar lá imposto de renda, plano de saúde, enfim, tudo que a gente paga na vida comum, eles também pagam, tá? Muito bem. Então, falamos aí dessas garantias, você precisa lembrar aí dessas garantias porque elas caem em prova, elas vão aparecer em prova com certeza. Depois disso, eu tenho um parágrafo único. Nós vimos as garantias, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, nós vimos a garantia funcionais, né? Da independência. Agora a gente vai ver as garantias da imparcialidade dos órgãos judiciários. As pessoas que integram os órgãos do Poder Judiciário precisam ser imparciais. Acabei de dar o exemplo aí do juiz da magistratura. Na comarcazinha, ele cria aquele vínculo, ele fica ali impedido de julgar a demanda, né, o caso lá do Zé, do bar do Zé, enfim, porque é amigo do Zé, enfim. Então, aqui a próprio texto constitucional, a própria Constituição, traz alguns casos em que não é possível de forma alguma o juiz exercer determinadas demandas. E aí vai falar das vedações. Então, o que é vedado ao juiz? O que é vedado aí às pessoas que integram o Poder Judiciário? Sejam ministros, sejam desembargadores, sejam aí juízes. O que é vedado a eles? Primeira coisa, exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Então, o juiz, ele só pode cumular um cargo de magistério, um cargo de professor. Então, vamos supor, o juiz, ele é juiz, ele tem uma formação, por exemplo, ele é médico e estudou direito, passou no concurso lá para a magistratura, se tornou juiz. Só que nas horas vagas, ele quer ajudar ali a cidadezinha lá a prestar assistência à saúde. Aí ele faz o concurso e passa. Pode? Ele pode exercer? Não. Por quê? Porque é vedado exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função. O único cargo que ele pode exercer é um cargo de professor. Então, a gente tem aí nas faculdades de direitos vários juízes que são professores.
Por quê? Porque o próprio texto constitucional dá essa garantia a eles de exercer a profissão de professor, de magistério. Não confunda magistério com magistrado, tá? Magistério é professor, exercer aí a docência em sala de aula. Magistrados são juízes. Então, é vedado aí exercer outro cargo ou função, mesmo que tenha disponibilidade de horário, salvo um de professor. Exercer a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processo. O que é isso aqui, pessoal? Receber, né? Receber a qualquer título ou pretextos custas ou participação em processo. Imagine eu sou juíza da comarca X, e aí um advogado está lá com um processo demorado e a coisa não vai, e o advogado sabe que ele vai perder aquela causa, que a sentença não vai vir favorável. Ele chega para mim e fala, olha, Carlota, eu vim aqui porque eu tenho uma proposta para te fazer. Eu vou receber um dinheiro, né? Meu cliente vai pagar X e 50% do valor que eu receber é seu, mas você tem que dar uma sentença favorável. Eu posso? De forma alguma. É vedado pela regra lá do parágrafo único do artigo 95, receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processo. Jamais. Ou então eu viro para o advogado e falo assim, olha, tá vendo esse processo aqui? Ele vai vir com um honorário muito bom, né? Uma causa gigantesca, ele vai vir com um honorário muito bom. Eu vou sentenciar esse processo, mas eu quero 20% do valor que você receber. Posso? De forma alguma. É vedado ao magistrado receber sobre qualquer pretexto. Ah, recebeu aí uma gratificação porque julgou a causa particular? Não, não pode, tá? Particular não pode. Além disso, dedicar-se à atividade político-partidária. Isso aqui é muito, muito comum. Temos aí, né, o juiz lá do estado do Rio de Janeiro, governador do estado, salvo engano, está aí sendo julgado aí um processo por improbidade administrativa, enfim, uma confusão toda. E aí tem aquela pergunta, né? Outro exemplo, o juiz Sérgio Moro. Aplica-se aqui também aos juízes federais, todos os órgãos do Poder Judiciário, a dedicar-se à atividade político-partidária. O governador do Rio, Wilson Witzel, né? Até então, antes de ser governador, ele era juiz de direito. Sérgio Moro também era juiz de direito, juiz federal, exercia, né, a função jurisdicional, foi convidado pelo presidente da República para assumir aí o ministério e o que eles fizeram? Pediram exoneração. Por quê? Foram exonerados da função de juiz, por quê? Dedicou-se à atividade político-partidária. Não tem como o Poder Judiciário, órgãos do Poder Judiciário, integrarem órgãos do Poder Legislativo ou do Poder Executivo e continuar na função de juiz. A função da magistratura, a função do Poder Judiciário é buscar o quê? A imparcialidade. Então, para mim ser imparcial, eu não posso ter vínculo nenhum com outro poder. Então, como que eu vou ser, por exemplo, governador do Rio e depois, quando eu deixar o cargo político, eu volto lá para o meu gabinete e vou sentenciar processos da minha gestão? É impossível. Então, é vedado aos órgãos, aos integrantes dos órgãos do Poder Judiciário, dedicar-se à chamada atividade político-partidária. Ah, professora, na minha cidade tem um juiz que ele é muito bom para a comunidade, ele faz aí trabalho junto com o tribunal, para as pessoas que precisam e tudo mais, e a gente está querendo que ele venha como candidato a vereador. Será que pode? De forma alguma. Poder pode, mas ele tem que pedir exoneração do cargo de juiz. É vedado essa acumulação da magistratura, de órgãos do Poder Judiciário, com cargos, com funções aí político-partidárias. Tá? Prevejo questão de prova justamente por toda essa polêmica que vivemos recentemente aí, né, em âmbito da União e âmbito estadual do Rio. Além disso, receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Imagine vocês que
uma associação, uma pessoa física resolve ajudar o juiz da comarca. Dá lá para ele dinheiro? Pode. Vedado. É vedado ao juiz receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, de entidades públicas ou privadas. A única ressalva é a possibilidade prevista em lei. Então tem que ver o que o regimento interno do tribunal permite. Se não tiver previsão, é vedado. Além disso, exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou antes de decorrido 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. O que é isso aqui, pessoal? Às vezes, muitos juízes se aposentam e gostam de trabalhar e querem aí exercer a advocacia. Eles precisam esperar aí 3 anos do afastamento do cargo ou da aposentadoria ou exoneração para exercer aí a atividade jurisdicional aonde? No juízo ou no tribunal do qual se afastou. Então, por exemplo, um juiz de Minas aposentou, quer exercer a advocacia, ele tem que esperar 3 anos para exercer a advocacia no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Grava isso, pessoal, são 3 anos, tá? Não confunda lá com a estabilidade, com a inamovibilidade, porque os examinadores vão te confundir na hora da prova. Então, aqui, para eles exercerem aí essa função na advocacia, os magistrados que foram aposentados ou foram aí afastados do cargo ou exonerados, precisam esperar 3 anos, tá? Mas eles podem sim exercer a advocacia desde que eles tenham aí a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, tá? Conheço muitos juízes, conheço alguns juízes que ingressaram na magistratura antes, daquela necessidade, antes das emendas constitucionais que alteraram ali aquela necessidade de 3 anos de atividade jurídica. Então, esses juízes não possuem aí a carteira da ordem, então eles não podem advogar, eles não são licenciados para advogar. Então, para eles advogarem, eles precisam então prestar o exame de ordem, serem aprovados e passarem. Agora, esses que já foram recentemente, depois da emenda constitucional 45, aí eles podem exercer a advocacia depois de 3 anos naquele juízo, naquele tribunal do qual ele se afastou. E olha só, para a gente fechar a nossa dica, Conselho Nacional de Justiça, trouxe aqui pontos importantes específicos do CNJ. Nós vimos lá no artigo 92 que o CNJ compõe o órgão do Poder Judiciário, mas ele não tem função jurisdicional. Ele não julga casos concretos, ele apenas faz análise administrativa. E o CNJ ele tem uma previsão lá no artigo 103b da Constituição Federal. Anote isso aí, artigo 103b da Constituição Federal. E aí, olha só. O CNJ é um órgão com atribuição exclusivamente administrativa, aquilo que já falamos no início da aula. Ele é desprovido de competência jurisdicional, então ele não julga demandas, ele não analisa processo para sentenciar, para controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, bem como fiscalizar os juízes no cumprimento dos seus deveres funcionais. Então, qual que é a função aí do CNJ? Fiscalizar. Exercer essa função administrativa. Então, o CNJ fiscaliza os atos do Poder Judiciário. O CNJ, como já falamos, ele é composto por 15 ministros e cada ministro tem um mandato de 2 anos, sendo admitida apenas uma recondução. Então, quando o ministro lá, o conselheiro lá entra, no cargo de conselheiro do CNJ, ele pode ficar ali por 2 anos apenas. E aí depois pode reconduzir por mais 2 anos. Não é um cargo vitalício que ele vai ficar aí a vida toda. Não. É por períodos determinados. E os membros do conselho são nomeados pelo presidente da República. Então, quem nomeia os conselheiros é o presidente da República. Depois de aprovada essa escolha pela maioria do Senado Federal, então passa por aquela sabatina do Senado Federal, com exceção do presidente do STF, que é membro nato. Então,
dentro do artigo 103b, tem os órgãos, os órgãos do Poder Judiciário que integram o CNJ. O único que pertence ao CNJ e que não precisa ser sabatinado, ser ali ouvido pelo Senado Federal é quem? O presidente do STF. Então, o presidente do STF compõe aí o CNJ, isso pode aparecer na sua prova, e ele é o único que é excluído da sabatina do Senado Federal. Os demais todos precisam ser ouvidos, ser questionados aí pelo Senado Federal. Para o CNJ, eu quero que você dê uma lida no artigo 103b, você precisa memorizar todos aqueles membros que compõem o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. E olha só, eu trouxe aqui para vocês. O Conselho Nacional de Justiça é composto pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, um ministro do Superior Tribunal do Trabalho, indicado pelo respectivo tribunal, um ministro do Superior Tribunal de Justiça, um desembargador do Tribunal de Justiça, um juiz estadual, um juiz do Tribunal Regional Federal, um juiz federal, um juiz do Tribunal Regional do Trabalho, um juiz do trabalho, um membro do Ministério Público indicado pela Procuradoria-Geral da República, um membro do Ministério Público Estadual, 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. Então perceba que o CNJ, enquanto ele exerce essa função fiscalizatória, ele precisa então de membros da sociedade para ajudar nessa fiscalização dos órgãos do Poder Judiciário. E aí o Senado Federal e a Câmara dos Deputados podem indicar cada um cidadão. Mas esse cidadão não é qualquer pessoa, é um cidadão de notável saber jurídico, então é uma pessoa que tem que conhecer do direito, tá? E uma conduta, uma reputação ilibada. Boa conduta social tem que ser exemplo aí na sociedade. Então, na sua prova, pode ir me perguntando, não é possível no CNJ a participação de populares. Errado, né? É um cidadão, sim, um cidadão pode participar, desde que indicado aí pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Lembrando que cidadão, pelo texto constitucional, é aquele que tem os direitos políticos positivos, aquele que pode votar e ser votado. Então, detalhe aí para essa questão do cidadão do artigo 103b, que trata do Conselho Nacional de Justiça. O presidente do STF vai presidir, então, o conselho. A gente viu que ele é chefe lá, no primeiro lado da classificação. E nas suas ausências ou impedimento, quem vai exercer? O vice-presidente do STF vai exercer essa função dentro do CNJ. O ministro do STJ vai exercer a função de ministro corregedor. Junto ao Conselho vão trabalhar o Procurador-Geral da República e o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E pode-se afirmar que os atos do Conselho Nacional de Justiça, eles podem ser revistos pelo Supremo Tribunal Federal, que além de ser órgão de cúpula jurisdicional e nacional do Poder Judiciário brasileiro, apresenta-se igualmente como órgão de cúpula administrativa financeira e de controle do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. Então aqui, olha, o CNJ, ele vai ser fiscalizado também pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é aquele que vai olhar tudo. Ele vai estar sempre ali fiscalizando esses atos aí do CNJ. E assim, então, a gente fecha a nossa dica com relação ao Poder Judiciário. Eu quero muito que você dê uma lida nesses artigos. Podem ter certeza que se o edital está prevendo isso vai cair pelo menos uma questão. E aí dê uma lida, lembre aí das garantias, das vedações dos magistrados, até mesmo pelos contexto social que a gente está vivendo com relação aos órgãos do Poder Judiciário, tá? Então, espero aí ter conseguido te ajudar, ter clareado muita coisa na sua cabeça com relação ao Poder Judiciário. Qualquer coisa a gente está aí à disposição para ajudar, para solucionar as suas dúvidas. Eu te aguardo, então, uma próxima dica para a gente tentar montar um caderno bem legal para a sua prova, para você revisar na véspera da prova. Um grande abraço, bons estudos e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.